Assim diz o Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecerem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Deus, que o seu amado Espírito Santo possa nos conduzir debaixo da tua graça e debaixo da tua bondade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esteja se assentando. Amados irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo na série em Filipenses. E a carta de Filipenses, ele vem trazer, Paulo vem trazer uma palavra para uma igreja a qual ele amava. Uma igreja que sempre se apresentou honesta diante do Senhor. Uma igreja que era fiel ao Senhor. E Paulo, ele vem trazer nessa carta de Filipenses qual é a autoridade de Deus sobre a igreja e também a necessidade de nós, como crentes do Senhor Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, qual também a necessidade de entendermos aquilo que Cristo fez primeiramente em nós, também aquilo que Cristo quer realizar através de nós, mas não só isso, mas aqui nessa parte de qual nós lemos, no versículo 12 a seguir, até o 18, ele vem trazer sobre o crescimento desta graça que foi derramada sobre nós. E ele traz essa palavra começa dizendo, olha, vocês têm sido fiel. Quando eu estive aí com vocês, vocês sempre se mostraram fiel. Mas é importante que também agora na minha ausência, vocês também continuem agradando ao Senhor com a maneira de agir de vocês. E Deus me deu um tema para essa mensagem. E o tema é brilhando como estrelas no mundo corrompido e exercendo o seu propósito. Amados irmãos, você já parou para pensar como ou quem foi o seu maior exemplo, o exemplo que marcou a sua vida? Qual é o seu maior exemplo de pessoa, qual é o seu maior exemplo de vida que marcou a sua história? E esse exemplo, ele te trouxe para mais perto de Deus ou afastou você de Deus? Qual é ou o que fez esse exemplo, qual foi a influência desse exemplo na sua vida? E se eu te perguntasse hoje, você, hoje aqui, como você é conhecido no meio em que você vive? Quando falam de você, qual é a característica que antecipa a sua vida? E eu lembro muito bem meu pai dizendo, às vezes, de um ditado, que a postura ou o que falam de um homem precisa falar mesmo na sua ausência. Porque aquilo que falam de mim e de você quando você não está, é o que exemplifica aquilo que nós somos.
a como as pessoas te veem, como as pessoas dizem que vocês são. E Paulo, ele vem trazer uma palavra sobre isso. Sabe, amados, e as perguntas surgiram na minha mente. Porque quando falam de mim, do Éder, não do pastor Éder, mas quando falam de mim, do Éder, o que é que as pessoas pensam sobre mim? Qual é a visão? E se você pudesse medir pelas suas atitudes, pela forma que você tem caminhado neste mundo, depois da tua salvação, depois da graça que foi derramada sobre você, depois da ação de Cristo em te lavar, em te resgatar, em te trazer para a maravilhosa luz, depois disso, se você pudesse medir as suas atitudes, você estaria mais parecido com Jesus ou você estaria mais parecido com o inimigo lá da concorrência? Quem seria o seu maior exemplo de pessoa? Você estaria mais parecido com Cristo, desempenhando o papel de Cristo, ou você estaria desempenhando o papel justamente de alguém que não serve a Cristo? O escritor Mark Twain, ele disse um dia: poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. Olha o que ele diz. Poucas coisas são mais difíceis de suportar do que o incômodo de um bom exemplo. E isso revela uma verdade profunda para nós. E não é falta de exemplos que nos impedem. Não é falta de visão de pessoas ou bons exemplos que nos impedem. É falta de transformação a partir dele. Porque às vezes nós olhamos para bons exemplos e o nosso coração às vezes se fecha em relação a eles, dizendo assim: está se aparecendo, ou isso aí é porque ele não tem a vida que eu tenho, ou nós achamos desculpas para isso. E muitas vezes esses exemplos não nos transformam. Não muda a nossa forma de ver, não muda a nossa forma de agir. E esses bons exemplos, às vezes eles não conseguem praticar a mudança necessária que deveria fazer em nós. E olha que nós vivemos em uma geração cercada de referências. A todo momento nós estamos vendo, e amados, olhe bem, nós somos formados, o nosso caráter é formado por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos. Isso molda o nosso caráter, é a cultura que nós estamos envolvidos, que molda o nosso caráter ou a nossa forma de ver a vida. Muitas vezes nós estamos vivendo num ambiente hostil para a nossa fé e nós vamos esmorecendo quando nós deveríamos ser luz naquele lugar. Nós estamos vendo os exemplos e às vezes são exemplos ruins e esses exemplos não estão praticando em nós a aversão daquilo. Sabe, não é difícil você ver alguém que olha para um exemplo ruim e ele dizer: olha, como eu queria ser assim. Sabe, às vezes um marido ou uma esposa vê um exemplo de uma pessoa já ali prostituindo fora do casamento ou alguma coisa nesse sentido, ou maldizendo, ou tendo uma reação, e não é anormal algumas pessoas serem impactadas pelo exemplo ruim. E quando Deus nos criou, amados, Ele colocou em nós um propósito. Todos nós temos um propósito diante do Senhor. E talvez o propósito maior que Paulo está escrevendo não é começar bem. Não é somente começar bem, mas também é preciso viver de uma forma que a nossa luz brilhe no mundo perdido. Porque Jesus, quando vem falar sobre nós sermos luz, ele diz: olha, você não acende uma lamparina e coloca debaixo o candeeiro. Pelo contrário, você escolhe o melhor lugar da casa e coloca essa luz lá para que ela possa brilhar e iluminar todo o ambiente.
E é nesse contexto que Paulo está trazendo, dizendo, olha, os exemplos de vocês precisam falar mais do que a vida de vocês. As atitudes de vocês precisam ir à frente e impactar. Por quê? Porque vocês precisam promover em vocês mesmo a salvação, completar a salvação que um dia vocês receberam de Cristo. Amém, amados? Porque a salvação, ela não é completa em si mesma. A graça foi derramada sobre nós, quando nós ainda não tínhamos. Paulo está dizendo, olha, é Deus que efetua em vocês tanto querer como realizar. Paulo está dizendo, olha, não tem como vocês amar a Deus ou querer estar perto de Deus, se não for essa vontade vinda do próprio Deus. Então Deus realiza em vocês, não só o querer, mas também capacita para que vocês possam desenvolver a salvação de vocês, com temor e tremor. E às vezes os nossos exemplos não estão assim. Às vezes nós levamos a nossa vida de qualquer jeito. Nós praticamos a nossa fé ou a nossa salvação, somos negligentes com a salvação, achando que Deus não está nem aí para nós. Sabe, amados, e é dessa forma que Paulo está trazendo uma palavra aos nossos amados em Filipenses, que nos traz, que é muito atual para os nossos dias. Nós precisamos cuidar da nossa salvação, nós precisamos cuidar da nossa fé, nós precisamos estabelecer um critério de louvor a Deus pela graça que foi derramada a nós. Como eu sempre digo, a graça derramada sobre nós foi de graça. Para nós foi de graça, mas existia um peso, existia um pagamento, e esse pagamento não foi qualquer pagamento, foi um pagamento de sangue dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Não foi de graça que Jesus nos salvou, não foi simplesmente uma troca, pega 50 reais aí, não foi assim. Não foi um dia ou 2 ou 40 dias que Jesus deixou de comer, não, ele pagou com a sua própria vida. Foi o sangue dele derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. E às vezes nós estamos aleados, vivendo de uma forma totalmente aleatória com aquilo que Deus tem para nós. Então, diante desse contexto, diante dessa palavra que Paulo vem nos dizer, eu quero trazer algumas verdades ao nosso coração, e que você abra os seus ouvidos e também o seu coração para aquilo que Jesus quer falar através da palavra de Deus hoje. Amados, a primeira verdade ou o primeiro conselho que Paulo nos traz, nesse texto que lemos, é que nós devemos desenvolver a nossa salvação com responsabilidade. Olha o que diz no versículo 12. Vai lá comigo. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A palavra de Deus vem dizer que Satanás e seus demônios, eles estremecem, não só tremem, como estremecem diante do nome de Jesus. Eles conhecem quem é o Salvador. Ele sabe quem é. E Paulo vem trazer essa palavra, olha, desenvolver. E essa palavra desenvolver é como se nós estivéssemos diante de algo que ainda não está acabado. E essa palavra desenvolver, lá no grego, no original de que foi lego, katergaziste. É uma palavra até complicada, mas o que ela significa no original? Ela significa criar ou produzir algo que ainda não está acabado. Então, amados, o entendimento que Paulo está nos trazendo é que a salvação não é completa em si mesma. Existe uma resposta que nós precisamos dar àquilo que foi feito por nós na cruz. Por quê? Porque nós podemos, até foi tema de uma lição passada da escola bíblica, de qual nós podemos perder a nossa salvação.
Nós podemos perder a nossa salvação, aquele tão grande amor derramado por nós. Se nós negligenciarmos isso, se nós negligenciarmos a nossa salvação, se nós negligenciarmos a fé, Paulo está dizendo que nós precisamos desenvolver. E a palavra desenvolver é partir de um ponto que começou, mas ainda não está acabado. Ela carrega uma ideia de um trabalho ou algo que precisamos fazer até a sua conclusão. Colocar em prática até que o resultado seja visível. Extrair também o máximo potencial de algo que já existe. É isso que Paulo está trazendo. E ela era usada num contexto, essa palavra desenvolver, ela era usada em um contexto para trabalhar num campo, como se o agricultor pegasse lá um campo bruto, cheio de árvores, todo sujo, e agora esse agricultor vai lá limpar esse ambiente, ele vai limpar esse terreno, e ele ara essa terra, prepara essa terra, coloca ali a semente, e a concretização de todo o trabalho foi quando isso deu fruto. Essa é a ideia que Paulo está trazendo. Também era usada essa palavra desenvolver, ela era usada para as minas de minérios, que era como se ele dissesse, olha, vamos trabalhar essa mina, até nós extrairmos toda a riqueza que ela tem. É como se desenvolver é até atingir a total finalidade daquilo que foi proposto. Amém, amados? A salvação, ela é um presente. A salvação é um presente vindo pela graça. Mas a maturidade ou promover a maturidade dessa salvação é uma responsabilidade minha e sua. E nós nunca fomos soltos disso. Jesus nunca retirou de nós a responsabilidade de produzirmos a nossa fé, alavancarmos a nossa fé. Deus nos abençoa com a salvação, sim, mas Ele espera que nós venhamos a crescer nessa fé. E sobre esse sentido que Paulo está dizendo, olha, produzi a salvação de vocês. Trabalhai nessa salvação até que ela dê o fruto completo. Até que vocês extraiam dessa salvação o máximo possível daquilo que Cristo já deu a vocês. Por quê? Porque tem gente que foi alcançada pela graça do Senhor, mas nunca amadureceu. Nunca amadureceu na fé. Paulo dizendo para essas pessoas, dizendo, olha, eu já deveria ter vindo a vocês para amamentar, para dar para vocês comida substância. Comida forte, de pessoas adultas, mas como vocês não crescem, eu preciso continuar dando leite materno a vocês. É nesse sentido que Paulo está dizendo, tem pessoas que conhecem a palavra, sabe que ela é verdade, sabe que ela é a palavra de Deus, sabe que ela é vida, sabe que a palavra nos ensina, nos corrige, nos leva para mais perto de Deus, sabe disso, mas não pratica. Não pratica a verdade. Frequenta a igreja como se fosse um estabelecimento, um clube social, mas nunca evolui para ser parte integrante disso. E o que é que nos atrapalha? Muitas vezes é falta de disciplina espiritual, são problemas não resolvidos, são problemas que a gente não consegue romper e ir à frente. Também, às vezes, são culpar os outros pelos nossos próprios erros. Colocar sobre o outro uma culpa daquilo que nós deveríamos já ter mudado. Então, o que é que nós precisamos? Segundo a palavra de Paulo, priorize a sua vida com Deus. Priorize a sua vida com Deus. Busque você ter um relacionamento com o Senhor, sem precisar de ajudantes para isso. Desenvolva você a sua salvação, desenvolva você o seu relacionamento para com Deus. E é importante porque a maior vontade do Senhor é essa. E talvez para mim, o maior exemplo de comunhão
na Bíblia, de intimidade para com Deus na Bíblia, é quando a palavra de Deus lá em Gênesis vem me dizer que toda tarde, no romper da aurora, Deus vinha do céu e ia até o Éden para ter um momento a sós com Adão. Talvez para mim isso é o maior ênfase de um Deus que quer se relacionar para conosco, que quer ter um relacionamento comigo e com você, mas não esse relacionamento distante entre senhor e servo. Não, ele quer um relacionamento de pai para com filho, como uma família. Por isso que ele nos cria a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos ter um relacionamento para com Deus. Resolva as suas pendências espirituais. Pegue as suas pendências espirituais, aquilo que te atrapalha de servir ao Senhor com alegria, aquilo que tem tirado você da presença do Senhor. Resolva isso. Pegue esse pacote de maldição, esse pacote daquilo que tem tirado você, abrace ele. Vá para dentro de um quarto, como a Bíblia diz, vá para dentro de um quarto, fecha a tua porta e tenha um a sós com o Senhor, dizendo: Senhor, está aqui tudo aquilo que tem me tirado de perto do Senhor. E eu preciso ter uma vida de intimidade para contigo. Sabe, amados, nós precisamos parar de terceirizar a nossa responsabilidade. Porque no final nós não vamos ter que colocar a culpa sobre ninguém, porque Deus vai cobrar de nós aquilo que nós deveríamos ter feito. É sobre nós. Ninguém pode crescer por você e por mim. Nós precisamos crescer. A salvação ela não é um ponto de chegada. A salvação é um ponto de partida. Eu fui salvo para caminhar com o Senhor. Não vou caminhar com o Senhor e lá no final eu vou ser salvo. Não, Jesus ele me salvou, ele fez primeiro em mim. Agora eu vou desenvolver um relacionamento com o Senhor através da minha salvação, que foi a porta de entrada. Amém? Glória a Deus por isso. Segunda verdade que Paulo nos ensina. Olha no versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A segunda verdade que Paulo nos diz aqui é: permita que Deus opere em você. Porque se existe algo que Deus não mexe, se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquilo que Deus colocou sobre mim, que nós não podemos exercer se não for de boa vontade. Ou a gente faz ou a gente não faz. Livre-arbítrio é como se Deus tirasse de nós as algemas ou até mesmo um cabresto para servir a Ele com forçado. Deus não quer que nós o sirvamos forçadamente. Deus quer que nós o sirvamos com amor. Deus quer que nós o sirvamos por quem Ele é, por aquilo que Ele fez a nós. Ele quer que nós o sirvamos como um relacionamento de um pai. Essa é a vontade de Deus para comigo e você. Amados, muitas vezes nós trancamos aquilo que Deus quer fazer através de nós e em nós. E existe algo poderoso aqui que Paulo está dizendo. Deus, Ele não apenas manda você fazer. Ele trabalha dentro de mim e de você para que nós venhamos a conseguir realizar. É Ele que faz. É Ele que nos amou. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá todas as armas necessárias para que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação nele. Ele transforma, através da ação do Espírito Santo, o querer, aquilo que nós queremos fazer, a intenção de fazer. Ele transforma isso em a oportunidade de nós realizarmos. É Ele que faz. Mas muitos, amados, resistem a esse processo. Tentam impedir o agir de Deus. Tentam amarrar o resultado daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Qual é o problema disso? Querem mudar sem renúncia. Querem viver uma vida com Deus sem renunciar às coisas desse mundo. E não vai dar certo.
Jesus dizendo isso, olhando para esse mesmo contexto, ele disse, olha, não tem como você pegar um vinho novo e colocar num odre velho, num recipiente velho. Isso vai estourar e você vai perder o odre, o lugar, o recipiente, e você vai perder também o vinho. Amados, nós precisamos abrir a nossa mente para aquilo que Cristo quer fazer através da nossa vida, para aquilo que Cristo quer fazer através de você e em você. Nós precisamos abrir, e muitas vezes vai precisar de nós renúncias. Um relacionamento requer renúncia. Um relacionamento agora já não é mais só eu. É eu e o outro. Relacionamento é isso. Muitos querem crescer sem obedecer. Eu decido o que eu vou fazer da minha vida, eu decido o que eu quero, eu decido qual é o meu objetivo, eu não consulto a Deus, eu não procuro a Deus, eu não procuro conselho, eu não estou nem aí para isso, porque eu quero atender os meus interesses. Querem viver um propósito e muitas vezes não querem passar pelo processo. E isso não dá certo, amados. Então o que nós precisamos, segundo Paulo, deixe Deus mexer nas suas estruturas. A música do Regis Danese, como Zaqueu, mexe nas minhas estruturas. Como essa canção é verdadeira, amados. Mexe na estrutura, mexe naquilo que for necessário, transforma tudo, muda aquilo que precisa ser mudado. Permita a sua fé, a sua salvação ser reajustada a cada momento. Amados, tem coisa que eu fazia lá no início que eu já não posso mais fazer agora. Tem exigências e responsabilidades da minha vida hoje que eu não posso ser negligente com ela. Eu preciso estabelecer isso. Pare de lutar contra o processo que Deus está fazendo em você. Pare de lutar contra Deus, para você não ser pego lutando contra o Senhor. Quantas pessoas já deveriam estar mudadas? Quantas pessoas Deus tem agido com misericórdia, tem agido com graça, e tem afrontado a Deus. Aí quando Deus vem pesando a mão, e quando Deus pesa a mão, eu não vejo somente como algo que seria uma punição, porque eu lembro do meu passado de infância. Meu pai e minha mãe, às vezes, eles tinham que me bater, às vezes eles tinham que pegar a cinta, tinham que pegar a chinela, tinham que fazer alguma coisa para corrigir a minha postura. Parecia ser ruim apanhar naquele momento, mas aquilo lá me tornou um homem que eu sou. E às vezes Deus precisa corrigir as nossas posturas, precisa corrigir o nosso caminhar, porque nós estamos indo para longe de Deus. E às vezes Deus precisa acochar o negócio para nos trazer de volta para o lugar que Ele quer. Talvez o pior lugar que é para nós estarmos é o lugar de tranquilidade. Porque no lugar de tranquilidade nós não olhamos para Deus. Salomão, sabendo disso, ele disse assim, olha, é melhor estar num lugar de luto do que num lugar de festa. Porque num lugar de luto você para refletir sobre a sua própria vida. No lugar de festa, não, você quer só beber, você quer só comer, você quer só participar da festa. É nesse contexto que Paulo está trazendo essa lição a nós. Porque o maior milagre, amados, não é externo. Não é aquilo que Deus está fazendo através de mim, mas é aquilo que Deus já fez em mim, na minha vida. O maior milagre para mim não é aquilo que eu exerço, mas é aquilo que Deus fez na minha vida. E aquilo que Ele fez na minha vida é maravilhoso. É grandioso. Quem seria eu e você se não fosse a ação de Jesus? Porque, amados, quando Deus muda o seu querer, a sua vontade, Ele também libera o realizar dele na sua vida. Ele também estabelece a mudança na sua vida. Ele também transforma o seu coração. Paulo também nos ensina no versículo 15, vai lá comigo. Para que venham tornar-se puros
e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo está dizendo a mim e a você que nós devemos brilhar no meio de uma terra escura. Esse mundo está indo de mal a pior. Esse mundo está perdido. Se você espera que esse mundo se torne melhor, você está muito enganado. A cada dia vai aparecer mais corrupção, a cada dia vai acontecer mais problema, a cada dia você vai ver mais atrocidades, a cada dia você vai ver por quê? Porque está chegando o final dos tempos. E a palavra de Deus precisa se cumprir onde ela diz: o amor de muitos se esfriaria. Mas eu e você, servos do Senhor, não podemos ser pegos nessa palavra. O nosso amor por Cristo não pode se esfriar. A nossa ação com Cristo não pode esmorecer. Porque Cristo promete uma coroa de vitória, mas não é para quem para, é para quem chega no final. É para quem chega lá. O prêmio é no final. Amados, olha a matemática do céu. Olha a matemática do céu como é. Jesus, falando sobre a matemática do céu, quando ele vai falar da parábola do semeador, ele traz ali 4 exemplos de terreno. À beira do caminho, aos espinhos da pedra e o terreno fértil. Jesus, por automático, ele exclui 75% das sementes iriam morrer. Talvez iriam até germinar, mas não produziriam frutos. Pergunto a você, que tipo de terreno é o teu coração? Quando a palavra de Deus é semeada, que tipo de terreno é você? Você é à beira do caminho, que você até se alegra com a palavra, mas os pássaros vêm e roubam a palavra do teu coração? Ou você é aqueles dos espinhos, que ela começa até a produzir, a palavra até cria, mas daí você volta para a tua casa, você volta para o teu trabalho, você volta para a tua realidade, e aquelas realidades dos espinhos mundanos encobrem a verdade de Deus na sua vida, do qual você se torna um crente chuchu. Quem conhece o crente chuchu aí? O crente chuchu pega gosto de onde ele está. Pega um chuchu, coloca uma beterraba, ele se torna uma beterraba enchuchuzada. Você coloca o chuchu com qualquer coisa, ele vai pegar o gosto. E assim a nossa fé também vai sendo aplacada pelos espinhos. Jesus está dizendo, olha, será que o seu coração tem sido um coração envolvido por espinhos? E as coisas desse mundo têm roubado a frutificação da palavra de Deus? Ou o teu coração, o teu terreno do teu coração é até um terreno fértil? É até um terreno pedregoso que até nasce. E Jesus vem dizer, olha, o terreno pedregoso, ele até cresce rápido. Parece que vai dar fruto. Mas de repente, do mesmo jeito que cresceu, também morre. É aquele crente que às vezes, ele vai de 0 a 100 em 5 segundos. Ele é aquele que aparece, de repente ele está lá em cima e quer lutar com Satanás, ele quer fazer tudo, ele quer plantar bananeira na igreja, ele quer pregar, ele quer louvar, ele quer ensinar, ele quer fazer tudo. De repente você vai procurar o irmão. Ué, mas cadê o irmão? Ah, estou na luta, estou na prova, já desviou, já está fora da casa do Senhor. Esse é o irmão que tem um coração, um terreno rochoso. Jesus diz, até produz, a palavra até entra, faz alguma coisa. Mas ela, do mesmo jeito que cresce, é o jeito que morre. Agora Jesus está dizendo, olha, também existe um terreno fértil. Que esse vai produzir a 30, 60 e a 100 por um. Esse é um terreno que vai ouvir a palavra. E vai deixar essa palavra entrar no seu coração e vai trazer transformação de vida. Jesus está perguntando a mim e você, que tipo de terreno você é? E olhe bem, todos os terrenos são compostos da mesma coisa. Quem vai definir se vai frutificar ou não é eu e você. É eu e você. Brilhe. Brilhe em meio a um mundo escuro, perdido. Talvez você é a pessoa que Deus estabeleceu para justamente brilhar a luz dele sobre você.
E muitas vezes nós estamos parecendo mais com esse mundo do que com as coisas de Deus. O mundo, amados, como eu disse, ele está em trevas. Corrupção moral, falta de caráter. Antigamente, olhe bem, antigamente fazer negócio com crente era uma coisa certeira, amém? Vocês lembram desse tempo? Hoje é? Hoje é? Hoje é certeza quando diz assim, rapaz, eu vou fazer um negócio e o cara que eu estou fazendo negócio é pastor. Quando alguém ouve, ele fica tranquilo porque vai dar tudo certo, ou ele fica com a orelha em pé dizendo, rapaz, esse cara é pastor, isso vai passar o pé em mim. Como é que é? E eu estou colocando logo na minha categoria, porque vocês tentam imaginar como está o mundo. Antigamente, quando dizia, e eu aprendi isso com meu pai. Antigamente tinha aquelas promissóriazinhas que era colocado, e meu pai tinha comércio, muitas vezes ele fazia no papel de pão. Fulano, quanto que é? Meu pai tinha mercado, ele vendia, quanto que é a sua conta? É tanto. Data, quem era, e embaixo o valor. E tal dia aquela pessoa vinha para pagar, porque existia o fio do bigode. Quem lembra desse tempo? Quem lembra? Do fio do bigode. Hoje é assim. A nossa palavra, quando ela é dita, nós honramos aquilo que nós pregamos. As pessoas que te conhecem, elas confiam em você pelaquilo que você serve? Ou tem dúvidas sobre você? Você, aonde você está promovendo a diferença? Você está sendo a diferença onde você está? Você está brilhando no mundo corrompido ou não? A pergunta quem tem que responder é eu e você. Somos nós que precisamos responder. Foi a pergunta que eu fiz no início. Quando falam de você, qual é a característica de que falam de você? As pessoas que estão te vendo, estão te olhando. As pessoas que estão te colocando como um exemplo, elas querem ser como você ou diz misericórdia de eu ser igual? Longe de mim um trem desse. Como é? Paulo está dizendo que existe uma falta de direção, uma falta de caráter no meio da igreja. Falta de responsabilidade com a fé. Mas Deus, Ele nos levanta para brilhar. Deus nos levanta para ser diferença, para ser luz, para mudar corações, para mudar destinos. Pessoas que estão indo rumo ao inferno, nós chegamos com uma palavra, nós chegamos com um exemplo, nós estendemos as mãos e essas pessoas agora começam a ver Cristo através de nossas vidas. É assim que nós precisamos ser. Amados, estrelas só aparecem na escuridão. As verdadeiras estrelas só vão aparecer quando tiver escuro. É nos momentos de caos que o mundo não sabe como agir, que um homem, uma mulher cheio de Deus, cheio da convicção de Cristo, pode transformar o ambiente. É quando a família está pegando fogo e você chega lá com uma palavra, vamos orar. Olha, Deus vai mudar a vida de vocês, Deus vai mudar o casamento de vocês. Olha, a minha finança está assim, está assado. Olha, mas Deus pode mudar, nada é impossível para o Senhor. É nesse contexto que nós aparecemos como a luz que vem do céu. Muitas vezes nós deixamos de ser a resposta que alguém está orando. Irmã Helena contou aqui hoje, na escola bíblica, de uma situação que aconteceu com ela. Ela tinha uma conhecida de academia. Não tinha amizade com essa pessoa, com essa mulher. E um dia Deus despertou a irmã Helena, 1h da manhã. E Deus falou com ela, olha, manda uma mensagem para aquela pessoa. E a irmã Helena tentou até resistir ali, dizendo, olha, mas como, Senhor, que eu vou mandar a mensagem? Deus falou para ela através do WhatsApp. Ela pega e diz, olha, você é importante. Eu não sei o porquê que eu estou mandando essa mensagem, mas Deus está mandando eu dizer que você é importante para o Senhor, que Ele te ama e Ele quer. A mulher diz, Helena, eu posso te ligar? Pode. Liga e diz assim, Helena, eu estou na sacada de um prédio no Rio Grande do Sul. E eu estava me preparando para pular desse prédio. E eu ia me matar. Mas agora eu estou descendo a escadaria.
Eu estou descendo a escadaria porque eu entendi que Deus me ama e colocou alguém para ligar para mim. Pergunto, se ela não tivesse feito, se ela não tivesse sido a luz, se ela não tivesse trazido a transformação de Deus sobre a vida dela, como seria? Simplesmente seria uma vida a menos. Simplesmente teria sido uma pessoa que tinha morrido. Talvez ela não ficaria nem sabendo, só não viria mais aquela mulher na academia. Mas lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, eles te conhecem como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou conhecem como alguém ranzinza, chato, que só briga? Como as pessoas te conhecem na sua família? Quem é você na sua família? Sabe, amados, muitas vezes nós estamos praticando um ambiente de murmuração. Um ambiente de murmuração, e isso apaga o brilho que nós temos de Cristo. Murmuração apaga o brilho que nós recebemos do Senhor. A contenda destrói o testemunho. Então, Paulo nos ensina, pare de murmurar, pare de reclamar, tenha uma postura diferente. Tem uma postura de realmente um filho de Deus que foi amado pelo Senhor, que recebeu algo que não pode ser pago, que não pode ser comprado. Eu não sei se você sabe, mas você e eu recebemos algo que nós não conseguimos pagar com o nosso sangue. Porque o nosso sangue é impuro, mas o sangue que foi pago foi o sangue de Cristo, que não tinha pecado, ele se deu por mim e por você. E qual é a resposta que nós vamos dar a Ele? Qual é a resposta que nós vamos dar a esse ato de amor e misericórdia por Cristo na cruz? Qual é a resposta que nós vamos dar a isso? Vamos procurar os nossos próprios interesses? Vamos procurar as coisas que são perecíveis dessa terra? Nós vamos colocar todo o nosso coração diante daquilo que você não vai levar? Essa semana estive na UPA para orar pela mãe da irmã Neuzenia, a irmã Neuza, que está internada na UTI, na UPA. Graças a Deus, já está melhor. Aleluia por causa disso. Mas naquele momento que eu estava entrando na UPA, Deus falou comigo. Aqui dentro tem um monte de pessoa que um dia eu faço, de um dia eu vou fazer. Deus falou comigo. E quando eu entrei na UTI, eu olhei para um homem, Deus falou comigo, esse é um deles. De um dia eu faço. Um dia eu vou amar, um dia eu vou perdoar, um dia eu vou mudar de vida, um dia eu vou servir a Cristo, um dia eu vou fazer, um dia. E já não dá mais tempo. Sabe, amados, hoje foi enterrado um monte de gente de um dia. De um dia eu vou ser, de um dia eu vou fazer, de um dia eu vou ligar para alguém para perdoar. Um dia. E muitas vezes esse dia nunca vai chegar. Talvez esse um dia seja agora. Talvez esse um dia que você deve se desprender das coisas desse mundo seja o hoje. Talvez hoje Cristo está te chamando para uma nova vida, mas você está resistindo ao Espírito Santo, do qual a palavra de Deus, não resista ao Espírito Santo do Senhor. Às vezes Deus está batendo na sua porta, dizendo, muda, transforma a sua vida, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo te moldar, mas às vezes você está resistindo ao agir do Senhor. Quantas pessoas aqui, o Espírito Santo me fala sobre isso, quantas pessoas aqui já deveriam estar longe com o Senhor, já deveriam estar lá à frente com o Senhor, sendo usado. Aqui tem pastores, aqui tem mulheres que deveriam ter sido já levantadas pelo Senhor, mas a sua postura é de menino, de criança na fé. Sem responsabilidade não há crescimento. Sem vida no altar não há crescimento. E eu falei hoje de manhã,
Talvez o pior de todas as pessoas vão ser nós. Quando nós chegarmos lá no final, prestes a entrar no céu, nós ouvirmos a voz: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Talvez vai ser a pior voz que nós vamos ouvir. Talvez vai ser a pior sentença que nós vamos ouvir. O mundo não precisa de mais uma opinião. Não, o mundo precisa de um testemunho verdadeiro. Alguém que seja transformado pelo poder do Espírito Santo para impactar esse mundo perdido. Ei, olha aqui para mim. Quem carrega a luz de Cristo não vacila, não negocia com as trevas. Alguém que realmente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, alguém que realmente é luz de Cristo, essa pessoa não negocia com as trevas. Não negocia. A minha postura é de alguém que serve ao Senhor. E Paulo encerra essa palavra no versículo 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, ou de libação, como está talvez na sua versão, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo está dizendo algo maravilhoso. Paulo diz: olha, eu estou sendo derramado, quer dizer, já estava chegando no final da sua vida. Paulo diz: olha, eu já estou acabando a minha carreira. Eu já estou finalizando aquilo que eu me propus a fazer. Mas Paulo entendeu algo precioso na sua caminhada. Paulo entendeu algo maravilhoso. Que viver o propósito do Senhor vale qualquer sacrifício. Vale qualquer sacrifício. Vale sacrifício deixar as minhas vontades para trás para fazer a vontade do Senhor. Vale a pena eu deixar o meu gosto, aquilo que eu queria, porque o meu corpo e a minha alma, o meu espírito, eles lutam eternamente. Muitos aqui agora não queriam estar aqui, queriam estar passeando na orla, na praia, viajando, mas o seu espírito clama ao Senhor e está aqui para servir ao Senhor. E às vezes é de luta, é doente, é terrível. Eu tive que tomar remédio antes de vir para o culto. Eu tive que tomar remédio. Mas eu vou lá para servir ao meu Senhor. Eu vou lá mesmo que em dor. Às vezes, amados, que nem na UPA essa semana. Eu estava com dor, mas eu fui lá para orar por alguém que estava precisando. É assim que se faz. Não é quando tudo estiver bem. Não, é quando tiver a necessidade de eu apresentar a luz de Cristo naquele lugar. Hoje, Deus está te chamando para algo maravilhoso. Talvez hoje é o dia que Deus está dizendo a você: ei, pare de ser menino. Amadureça na fé. Cresça. Alinhe a sua postura, alinhe o seu coração. Alinhe o seu caminhar com Deus. Pare de ser Maria vai com as outras. Comece a se tornar alguém que Deus quer que você se torne. Pare de olhar para as situações da vida. Pare de olhar para aquilo que as pessoas estão batendo tapinha nas suas costas, dizendo: eita, mas você bebe bastante, mas você faz isso, mas como você conta uma piada indecente, como você faz aquilo outro. Mas o que é o que o céu está dizendo de você? Quando você está lá no meio, você é parte integrante da rodinha ou você é a diferença que aquilo precisa? Quando as pessoas estão passando por um problema, dificuldade, eles recorrem a você como uma mulher de Deus, como um homem de Deus? Ou eles dizem: misericórdia, não vou nem comentar. Hoje Deus está nos chamando para amadurecer, para alinhar o nosso coração. Deus está nos chamando para brilhar num mundo perdido.
Deus está chamando para que nós venhamos ser a luz que esse mundo precisa para estabelecer a sua caminhada. Você e eu não fomos chamados apenas para existir. Não, nós somos chamados para iluminar. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser transformados e transformar o lugar que nós estamos. Em nome de Jesus. Quanto tempo faz que você não ganha alguém para Cristo? Quanto tempo faz que você não vê alguém se achegar a Cristo através do teu testemunho? Pastor, mas eu não sei pregar. Mas um escritor disse, pregue muito. E se precisar, use as palavras. A sua vida precisa pregar. O seu testemunho precisa pregar. O seu exemplo de homem, de mulher, de mãe, de pai, de alguém da sociedade que cumpre com a sua palavra, que cumpre com o que você foi chamado. Essa é a diferença que nós precisamos fazer. O amor derramado através da nossa vida, o estender as mãos quando ninguém estendeu, o amar quando ninguém está amando. É isso que vai promover a mudança que esse mundo precisa. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Amados, Jesus, ele conta comigo e com você. Só que a sua obra não para, porque eu e você somos negligentes. Se eu não quiser pregar, se eu não quiser fazer, se eu não quiser ser alguém pelo qual vai estabelecer o processo do Senhor, Deus coloca outro no meu lugar. Esse púlpito não tem dono. Não é porque eu quero fazer birrinha com o Senhor, e a partir de hoje eu não prego mais, ou eu não vou estabelecer a minha vida, ou eu não vou ser um exemplo. Deus simplesmente coloca outro no meu lugar, pronto, acabou e a vida continua. Quem perdeu fui eu. Você acha mesmo que Deus vai parar um grande projeto por causa de birrinha minha e sua? Não. Deus nos chama para transformar. Deus nos chama para ser transformação. Deus nos chama para mudar o ambiente. Deus nos chama para ser exemplo. Deus nos chama. Deus está te convocando para isso hoje. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Cristo, Ele pagou um alto preço pela sua vida. Cristo pagou um alto preço pela sua vida. Então não desmereça aquilo que Cristo fez por você. Não desmereça. Não jogue na lata do lixo aquilo que Cristo fez de tão importante por você. Deixa Cristo operar em você o querer e também o realizar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Pai, por esta palavra, Senhor. Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa manifestar com o teu poder e graça. Pai, que o Senhor possa nos ajudar nas nossas fraquezas, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar nas nossas negligências, ó Deus, às vezes que nós não queremos fazer, porque às vezes estamos cansados, porque às vezes estamos chateados, ou porque às vezes, ó Deus, simplesmente estamos frios espiritualmente, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude contra nós mesmos, Senhor. Que nós não venhamos ser refém dos nossos querer, da nossa vontade própria, mas que todos os dias nós venhamos olhar para Ti, Senhor. Venhamos olhar para aquilo que o Senhor tem a fazer, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mude o nosso coração. Mude a nossa vida, Deus, para que nós não venhamos ser achados, ó Deus, como inimigo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta com o Teu poder. Manifesta com a Tua glória sobre a Tua igreja, Senhor. Desperta-nos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta grandiosamente, eu te peço, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.
as mulheres estão tendo um